Ai, gente, fui pega de surpresa. Mas não tem muito, não tem mistério, porque eu cheguei aqui quebrada, na verdade, cheia de mágoa, rancor, não vou mentir. E eu fui recebida como uma mãe, um pai que realmente ama seus filhos. Então, isso não tem preço. Eu só tenho que agradecer muito a Deus. Quando alguém me fala para mim de igreja, eu até penso 1000 vezes antes de falar, porque quanto mais as pessoas falam bem da igreja que eles congregam, eu falo, ai, gente, me desculpa, mas a minha igreja é sem explicação, não sei como explicar para vocês. Minha igreja é diferente, as pessoas de lá são diferentes, são família, então eu sou muito grata a Deus. Eu sei que eu não sou perfeita, ainda tenho muito que crescer, tenho muito que melhorar, e o Senhor, melhor que ninguém, Ele sabe o tamanho do desejo do meu coração. Quando acontece algum imprevisto assim, que eu não venho na igreja, para mim é como se me faltasse alimento mesmo. Eu sinto na pele a falta de estar aqui, da palavra, de ver as pessoas. Domingo passado mesmo, eu não vim porque eu tomei a vacina e eu fiquei muito mal. Fiquei 2 semanas péssima. E eu falei, Senhor, me perdoa. Só o Senhor sabe o tamanho da falta que eu sinto de estar no meio dos irmãos, de estar na Tua presença. Então, eu sou muito grata ao pastor, as mulheres dessa igreja, que são verdadeiras mães, cuida bem dos bebês até as senhoras. Então, sou muito grata profundamente ao meu pastor, amo o pastor de coração, amo cada pessoa dessa igreja. Então, eu só tenho a agradecer a Deus. Eu espero que eu consiga alcançar pelo menos um pouquinho. Só isso que eu espero do Senhor. Então, eu agradeço muito a cada pessoa dessa igreja, pessoal da CJC, que é outra paixão sem explicação, não sei como, mas sou apaixonada pela CJC, por cada um dessa igreja, tá bom? Então, que Deus abençoe a cada um de nós. Eu sou muito grata, pastor, ao Senhor e a cada membro dessa igreja. Quantos anos você está na igreja? E a Ana está nos surpreendendo, diz que faz uns 10 anos que ela veio quando criança, parece, depois foi andar por aí, né, e voltou. Que bênção, Deus é maravilhoso. Eu quero chamar mais uma família, chegou aqui muito entristecido, uma série de problemas, dificuldade, e Deus os tem agora como pessoas firmes, de confiança, que têm servido ao Senhor com alegria. O Aglimar, vocês já sabem, ele está aí e tal, mas eu quero chamar a Sueli também. Vem aqui, Sueli. E hoje quem vai falar é a Sueli, não é você não, tá bom? Mas você pode vir aqui com ela, tá? Esse casal. Esse que Deus fez. Esse aqui eu troquei, tá? O que Deus fez e está fazendo. A paz do Senhor, irmãos. Assim que ele chamou a Ana, eu falei, vai me chamar. Eu fiquei assim, se prepara, Sueli, que agora é você. Mas assim, eu tenho também muito a agradecer, né? Eu e a Glimar chegamos na igreja quebrantado, no fundo do poço mesmo. Me lembro da primeira vez que eu entrei na igreja, e quando eu cheguei, na hora do louvor, parecia que eu já era, né, membro há muito tempo, porque, assim, eu fui tocada pelo Espírito Santo no primeiro dia, que era a igreja lá onde era antes, né? Cheguei na igreja, assim, coração muito quebrado. Então, lá eu fui aprendendo, né, aos poucos, fui aprendendo, fui acolhida, pastor Everaldo, a Ana, né, todo o pessoal que, assim, sempre, nunca nos desamparou, né? O meu marido Aglimar. Então, assim, Deus renovou a nossa vida. Eu tive um chamado já, né? Eu já sabia que Deus estava cuidando de mim. Com 8 anos eu já tinha entregado minha vida a Jesus, porque eu participava da escola bíblica, né? E eu ia só para ganhar doce, bala, né? E eu falei, aí a pastora falou, quem quer entregar a vida a Jesus? Eu nem sabia o que era, eu fui lá na frente. Que ela pegou e orou por mim. Só que, assim, não foi aquele dia em dar continuidade.
Então, assim, conheci o budismo, né? Fui budista há 30 anos quase, mas no meio dessa luta toda, eu e ele enfrentamos, né, uma desilusão, né, no nosso casamento. Então, assim, fui abandonada, né, no qual nós dois fizemos, trabalhei muito, né, mas depois desse dia que nós começamos a ter problemas, né, no nosso relacionamento, separação, tudo, não era aquilo que eu queria para mim. Então, eu fiquei uns 15 dias muito triste, ele também, e eu desci para minha sogra e falei: sogra, quando que é o culto de vocês? O Regis nunca me desistiu de mim, né? O Reginaldo, trabalhei com ele, e ele sempre falando de Jesus para mim. Ele me dava aqueles folhetinhos, eu guardava, joguei fora, mas também eu não li. Mas eu sabia que não era coisa para mim ainda. E eu pedi, né? E nesse dia eu falei para minha sogra: eu vou com a senhora na igreja hoje. E, deprimido, né? E eu falei: eu vou hoje. A minha sogra falou: olha, começa às 6. 5h20 eu estava lá embaixo, trocada, esperando ela. Quando eu cheguei na igreja, quando começou a tocar o louvor, as minhas mãos se levantaram. Eu comecei a cantar, adorar a Deus. Eu já sabia a letra da música. Aquilo foi me engrandecendo, sabe? Meu coração foi, sabe, renovando aquela força que estava faltando em mim. Amém. E em seguida já fomos orar por ele em casa, né? Madalena, o Regis, mais uma turma, fomos orar em casa para ele. E isso Deus foi restaurando nós, né? E daquele dia para cá nunca mais nós paramos, né? Amém. E Deus abriu portas para mim de emprego. Eu trabalhei 29 anos e 5 meses na contabilidade. Mudou, foi vendido, mal administração. E eu nunca desisti. E sempre aqui orando com o pastor, com as meninas de quarto. Eu falei: Deus vai fazer uma obra na nossa vida, amor. E ele também, mesmo na pandemia, nunca parou, eu nunca parei. A firma nunca deu umas férias coletivas, mas em casa nós trabalhamos, mesmo assim, o escritório. E hoje ele abriu portas nessa empresa para mim. Então, assim, eu tenho um cargo bem de confiança lá. Então, assim, eu trabalho num setor que eu dou emprego, eu avalio o funcionário, eu sei se merece aumento, se não merece. Quer dizer, eu tive essa oportunidade que ninguém lá dentro teve. E depois que eu entrei lá, eu pus muitos irmãos lá dentro, porque esses irmãos estão me ajudando a falar da palavra de Deus lá dentro, né? Então, assim, e foi muito confortável para mim e para ele, a nossa renovação do nosso amor, sabe? Parece que nós estamos em lua de mel, é uma coisa tão maravilhosa. Ô, glória! Só Jesus tem o poder para fazer isso na nossa vida, né? Então, assim, eu agradeço todo dia. Às vezes eu estou com ele, eu falo: amor, nem parece que nós dois, assim, cada dia mais a gente vai se amando mais ainda. Isso é Deus. Ele transforma aquilo que a gente acha que é impossível, né? Então, assim, eu agradeço muito, muito, muito por eu todo dia agradeço pelo meu marido, pela vida dele. Ele me dá muita alegria. E eu dou para ele, eu acho, amém, né, amor? Amém. Então, agradeço todo mundo, obrigada porque vocês me acolheram, me acolhem. A Ana, nossa, eu amo a Ana de paixão. Assim, gente, é maravilhoso tudo isso que acontece na nossa vida. Deus nos surpreende de todas as formas. Agradeço a oportunidade, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor. Amém, glória a Deus. É aquilo, né? Às vezes, quando você chega a um certo fundo do poço, você acha que não tem mais uma solução. Aí sabe qual que é o caminho? O caminho é o suicídio. Essa é a verdade. Mas ali estava Jesus ali. Eu estava numa cama aquele dia. E lembro quando os irmãos entrou por aquela porta do meu quarto, falou assim: levanta, homem de Deus. O que faz o homem de Deus na cama? Nunca vou esquecer disso. O que a igreja representa para mim? São vocês. Porque eu tenho certeza que se eu precisar de uma ajuda, eu posso contar com qualquer um de vocês, porque Deus vai dar a direção. Obrigado, Deus abençoe grandemente vocês, meu irmão. Amo todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã.
Aleluia. E uma das coisas, primeira coisa que Deus fez com eles, eu não sei quantos anos faz isso atrás, foi o casamento, né, Aglimar? Deus restaurou o casamento de vocês. Primeira semana, a Sueli já, pastor, eu quero um gabinete. Sentamos, conversamos, oramos, colocamos o casal junto por algumas vezes, e eles estão aí para a honra e glória do Senhor Jesus. É isso que Deus faz, é isso que Deus faz. Essa é a importância da igreja. A igreja tem que ser uma família que cuida, um abençoa o outro, enquanto um chora, os outros choram também juntos, e juntos vencemos as lutas, as batalhas. Quando se alegra, nós nos alegramos. Sexta-feira eu fui lá na casa do Zé e da Kelly, no apartamento novo, estão vivendo esse momento que Deus, em plena pandemia, Deus está dando a casa deles. Então uma alegria imensa, imensa, isso vendo Deus, o agir de Deus sobre a vida deles. Amém? Mais uma família, essa nasceu aqui, quase nasceu na igreja, é a Cris e o Wagner. Eles vieram, Deus levou para ajudar uma outra igreja, e eles estão aqui. Vem aqui, Cris, por favor. O Wagner, Nicolas, a Cris. Você nasceu aqui, Cris? Então fala para nós aí um pouquinho. Obrigada. Paz do Senhor, irmãos. Bem, eu vim para a igreja, eu tinha 11 anos, quando eu conheci a metodista. A igreja era na casa da irmã Maria José, né? Nós assistíamos o culto na sala dela, era uma bênção. E eu fui crescendo, né? Minha mãe veio comigo, depois veio meu irmão. E Deus foi trabalhando nas nossas vidas. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha 11 anos, entrando naquela fase adolescente, né? Dúvidas na cabeça. E eu fui muito bem acolhida ali. A igreja, para mim, ela representa a vida, né? Ela representa cura, ela representa libertação. Eu acho que quando nós temos uma igreja, né? Como outro dia o pastor falou, eu pertenço àquela igreja, eu tenho uma família, né? Então é algo que te dá segurança. E Deus prepara os momentos. É engraçado, às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, né? Mas Deus, Ele age, Ele trabalha em cada situação das nossas vidas. Eu fui crescendo dentro da igreja, me batizei aos 14 anos, né? Foi uma bênção para mim o meu batismo, eu não esqueço aquele dia. Eu me casei na igreja, eu pedia para o Senhor mandar o meu marido lá para a igreja, e Deus mandou. Né? Então, assim, Deus foi trabalhando. E a caminhada com Deus, eu aprendi que é um dia de cada vez, né? E é não desistir. Né? Depois eu queria estudar, então Deus preparou os nossos estudos também. Depois eu queria ser mãe, e Deus nos presenteou com Nicolas. Então, assim, é um dia de cada vez, e com o Senhor em todos eles. Né? Não perder a fé e ter o foco, né? Que é Jesus. Senão a gente não consegue caminhar, né? Então, aí nós saímos por um período, fomos trabalhar para o Senhor em outro ministério. E eu fui assim, para obedecer mesmo a Deus, porque meu coração não queria. Mas é assim que acontece, né? Quando Deus fala, vai, nós temos que obedecer. E eu fui com meu coração apertado, mas por outro lado, confiando no Senhor, que Ele estava à frente. E nós ficamos por ali um tempo e voltamos. E eu estou muito feliz de estar aqui de volta, né, de estar na minha igreja, que é a igreja onde eu nasci, onde eu cresci, me casei, e quantos sonhos Deus realizou na minha vida através deste lugar, né? Quantos pastores o Senhor preparou para cuidar de nós. Agora o pastor Everaldo está cuidando de nós e do nosso filho. Então, assim, eu creio que são presentes que o Senhor nos dá, né? E o Senhor nos deu muitos presentes neste lugar. Muitos irmãos, né, que têm acompanhado a gente nessa caminhada. Passamos momentos difíceis também no nosso casamento,
mas Deus nunca nos deixou, né? Deus nunca nos abandona, Ele nunca nos desiste de nós. Às vezes nós desistimos de Deus. Às vezes a gente fala, Deus não está fazendo nada, eu não vou mais confiar, eu não vou mais para a igreja. Mesmo assim, Deus está lá, cuidando de você, né? Então a igreja para mim é isso, é família, é vida, representa a vida. E o que eu espero daqui para frente é estar cada vez mais com os irmãos, estar contribuindo com essa igreja, com o crescimento dessa igreja, né? Levando a palavra, trazendo mais vidas, porque nós sabemos que os dias são maus, né? E nós precisamos estar firmes no Senhor. Então, esse é o desejo do meu coração, estar cada dia mais firme, né? E podendo levar a palavra para que muitas vidas sejam salvas, porque a nossa vida não acaba aqui. Nós temos uma esperança, né? Algo eterno nos aguarda. E nós temos que estar preparados para isso. Então, eu acredito que tudo que a gente passa aqui é um preparo para algo eterno que nos aguarda, né? Amém? Acho que era isso. Senão eu vou começar a chorar. Como diz o irmão Ricardo, eu sou uma manteiga na chapa. Eu choro muito. Pai do Senhor, irmãos, somos duas. Então, os irmãos, não me perdoem se eu chorar, irmãos, mas um momento de alegria para mim, pastor. Essa igreja representa muito. É uma história, irmãos, de mais de 40 anos. Eu nasci na Igreja Metodista Livre. Eu comecei a minha carreira lá em Cidade Ademar. Tive a oportunidade de ter o nosso bispo, né, como meu primeiro professor de escola bíblica dominical. Tinha 10 anos, ele era líder dos jovens. Fui batizado pelo sogro dele, pastor José Alves, que já está com o Senhor. E num período da igreja, o pastor Everaldo, os pastores devem lembrar, né, que o templo lá de Cidade Ademar, ele fez uma rachadura. E veio ali a Defesa Civil, falou, vocês não podem ficar mais aqui, né, e interditaram a igreja. E já existia o ponto de pregação que era Jardim Rei. Jardim Rei ainda não era uma igreja. Aí fomos todos nós para Jardim Rei, ficamos um bom tempo ali, os engenheiros restauraram a igreja. E quando a Defesa Civil falou, a igreja pode voltar, Jardim Rei já era uma igreja também. Então ali teve uma divisão, é claro, amorosa. Os irmãos que eram de Cidade Ademar voltaram, e nós que morávamos ali em Jardim Miriam, Jardim Luso, Diadema, acabamos ficando em Jardim Rei. E ali eu cresci, aprendi muito, tive a oportunidade de ter pastores como o pastor Dori, pastor Dominil, pastor Daniel, que me conduziu até a época do meu casamento. Demos muito trabalho, irmãos, nós somos adolescentes. Quem conhece como era Jardim Rei, quem é antigo na Metodista, sabe que fomos assim adolescentes muito difíceis de serem tratados, mas como a minha esposa falou, eu converso com alguns hoje e tenho alegria de ver que eles se tornaram homens e mulheres de Deus. Muitos de nós, as pessoas falavam, olha, isso não tem jeito, deixa eles para lá, deixa eles aí, uma hora eles vão sair da igreja. Mas os nossos pastores, a igreja acreditou em cada um de nós. E hoje eu vejo eles, ou elas, homens, mulheres, na presença do Senhor, casados com seus filhos. E às vezes nós falamos, engraçado, né? Que nós não tínhamos jeito, mas quero dizer para você que para Deus tudo tem jeito. Até a morte, porque a palavra do Senhor diz que quando Deus quis, Ele até o morto ressuscitou. Então para Deus não existe impossível. E lá eu vim crescendo, comecei a trabalhar com jovens, em 95 eu vim para Imperador, vim para fazer um intercâmbio, eu conheci a minha esposa, e de lá para cá não saí mais. Aí ficou aquela briga, né? O pessoal querendo levar a minha esposa para Rei, e aqui Imperador queria que eu ficasse com os irmãos. E oramos depois que nós casamos, entendemos do Senhor que aqui era o nosso lugar. Como a minha esposa falou, em 2015 nós nos desligamos aqui da igreja. Foi muito difícil, porque eu fiquei quase um ano antes disso orando, questionando ao Senhor. Mas Senhor, não questionando, mas tendo aquela confirmação, Senhor, é isso mesmo, depois de tantos anos. E Deus falou, filho, é o que eu preciso que você faça nesse momento. E como a minha esposa falou, não foi fácil. Não foi fácil me ver num outro ministério, com uma outra liturgia. Claro, irmãos amados, pessoas firmes no Senhor, mas não era a minha identidade. Até eu brincava com alguns pastores ali, olha, eu sou metodista, eu não sou pentecostal. Eu estou nesse meio, mas a minha essência é a
eu cresci dessa forma, eu criei ouvindo os conceitos de Wesley, uma liturgia um pouco diferente, mas ali cumprimos o papel de Deus e ficamos muito felizes quando Deus falou, agora é hora de vocês voltarem. Foi uma alegria imensa, chegamos aqui meio tímidos, sentamos ali no fundo, e hoje fomos recebidos e estamos muito felizes. E eu queria dizer para os irmãos que a Igreja Metodista Livre, ela representa a minha vida. A minha vida, ela foi escrita dentro da Igreja Metodista Livre, com altos e baixos, com acertos, com erros, com momentos de alegria, com momentos de tristeza, onde nós choramos, mas juntos. Isso, sabe, que é o significado da Igreja Metodista Livre para mim. Estou olhando aqui para o Aglimar, é um irmão que me acompanhou aí muito, ele deve lembrar disso. Nós criamos aí, não sei se o pastor lembra, o Clube das Três, que existe até hoje. Colocamos esse nome, sentimos da presença do Senhor, que nós começamos a orar todos os dias às 3 horas da manhã. Isso era de segunda a segunda, né? Eu acredito que o Aglimar ainda continua, né? Eu também continuo nessa luta. E Deus tem abençoado, não, irmão, sabe, abençoado financeiramente. Porque, sabe, irmãos, tudo isso daqui um dia vai ficar. Sabe, a gente não vai levar nada disso. Eu sou grato ao Senhor pelo meu emprego, é claro, pela casa que eu tenho, pelo pão, como o pastor falou, né, pastor? Agradeci pelo meu café da manhã, muito bom um cafezinho. Mas, sabe, irmãos, a nossa vida é muito mais do que isso. Então, sabe, às vezes eu converso até com a minha esposa, cada vez mais eu tenho a impressão, parece que eu estou me desligando dessa terra. Não que eu deixei de ter planos, de sonhar, mas, sabe, secundários. Porque o maior sonho que eu tenho, irmãos, eu não minto, é o dia que eu ver o meu Senhor Jesus nas nuvens. Eu acho que essa deve ser desculpa até, pastor, pelo tempo aqui, não vou pregar. Mas eu tenho que falar isso, irmãos, porque nós estamos vivendo um evangelho muito chucro, muito focado nas coisas dessa terra. E o próprio apóstolo Paulo fala, né? Se nós esperarmos em Cristo apenas nessa terra, seremos os mais miseráveis dos homens. Porque Deus tem muito mais para nós. A nossa esperança, ela tem que ser Jesus. Então eu convido você a cada vez mais, como eu aprendi com o pastor Dorivaldo, que eu conversava muito com ele sobre isso. Ele falava, olha, sempre esteja com um olho no céu e o outro na terra. Porque a nossa partida daqui pode ser a qualquer momento. Deus abençoe os irmãos e obrigado por essa oportunidade.